Maia Lopes era invisível, até o dia em que a empurraram para o mar. Eles riram quando ela caiu entre as pedras. Riram quando a água cobriu seu rosto. Mas ninguém sabia quem ela realmente era. Ninguém sabia que o pai dela era um Navy SEAL e que aquele empurrão ia mudar tudo. O que começou como humilhação virou guerra. E Maia não estava mais disposta a ser invisível. Se inscreve agora e me conta de onde você está assistindo, porque essa história vai te arrepiar até o final. Maia Lopes sentou na última carteira da sala. Ninguém olhou para ela. Era sempre assim. Os outros estudantes conversavam, riam, viviam. Ela era apenas uma sombra. A professora entrou e começou a aula. Maia abriu o caderno. Suas mãos tremiam um pouco. Ela ouviu risadas baixas atrás dela. "Olha só quem chegou", disse uma voz masculina. Maia não virou. Seus olhos ficaram fixos no caderno. A respiração dela falhou por um segundo. "Acho que ela não ouviu você", disse outra voz, feminina desta vez. "Ela sempre finge que não ouve", disse a primeira voz. A professora escreveu no quadro. Maia copiou as palavras sem pensar. Cada letra era um refúgio. Cada número era uma distração. "Maia", chamou a professora. Ela ergueu os olhos. A sala inteira estava olhando para ela. "Sim?", perguntou Maia. "Você pode ler o texto na página 12? Maia abriu o livro. Suas mãos ainda tremiam. Ela começou a ler, mas sua voz estava baixa. Quase um sussurro. "Mais alto", disse a professora. Maia tentou. As palavras saíram mais fortes, mais trêmulas. Ela ouviu risadas abafadas. Alguém tossiu de propósito. Outro estudante riu alto. "Silêncio", disse a professora, mas sem muita firmeza. Maia terminou de ler. Ela fechou o livro e baixou os olhos novamente. Sua voz estava rouca agora. Algo mudou em sua expressão. Ela parecia menor. O sinal tocou. Os estudantes se levantaram rapidamente. Maia guardou seus materiais devagar. Ela sempre esperava a sala esvaziar. Era mais seguro assim. "Ei, Maia", disse uma voz atrás dela. Ela virou. Era Júlia, uma colega que sempre liderava as risadas. Ao lado dela estava Pedro e mais 2 garotos. "Vai fugir de novo?", perguntou Júlia. Maia não respondeu. Ela pegou a mochila e caminhou em direção à porta. Pedro bloqueou o caminho. "Com licença", disse Maia. "Com licença", repetiu Pedro, imitando sua voz. "Ela é tão educadinha." Os outros riram. Maia sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela desviou de Pedro e saiu da sala. O corredor estava cheio. Ninguém notou quando ela passou correndo. Seus olhos encontraram o chão. Ela não queria ver ninguém. No banheiro, Maia trancou a porta da cabine. Ela se sentou no vaso fechado e respirou fundo. As lágrimas vieram, mas ela as segurou. Chorar não ajudava. Ela ouviu vozes do lado de fora. Risadas. Sempre risadas. Maia limpou o rosto e saiu. A aula de história começou às 10. O professor Henrique Moreira entrou com passos firmes. Ele era alto, sério, e todos o respeitavam. Ou temiam. "Bom dia", disse ele, sem sorrir. "Bom dia, professor", responderam os estudantes. Maia estava na segunda fileira, mais perto hoje. Ela havia chegado atrasada e não conseguiu seu lugar usual no fundo. "Hoje vamos discutir a abolição da escravatura", disse Henrique. Ele escreveu no quadro. Sua letra era perfeita, quase mecânica. Maia copiou tudo. Ela sempre copiava tudo. "Alguém pode me dizer quando a Lei Áurea foi assinada?", perguntou Henrique. Várias mãos se levantaram. Maia conhecia a resposta, mas não levantou a mão. Nunca levantava. "Maia", chamou Henrique. Ela congelou. Seus olhos encontraram os dele por um segundo. "Eu não sei", disse ela. "Como não sabe?", perguntou Henrique. "Isso está no capítulo que vocês deveriam ter lido." "Eu li, mas o quê?", Henrique cruzou os braços. "Você leu ou não leu?" "Li!"
disse Maia, baixo. Então responda. Maia sentiu todos os olhos sobre ela. Sua respiração falhou novamente. O peito dela se contraiu. 1888, disse ela finalmente. Correto, disse Henrique. Mas você precisa falar com mais confiança. Ninguém vai respeitar alguém que não se respeita. A sala ficou em silêncio. Maia baixou os olhos. Algo mudou em sua expressão. Ela parecia ainda menor agora. Vamos continuar, disse Henrique. A aula seguiu. Maia não levantou os olhos do caderno. As palavras do professor ecoavam na cabeça dela. Ninguém vai respeitar. Ninguém vai respeitar. No intervalo, Maia foi para o pátio. Ela se sentou sozinha em um banco afastado. O sol estava forte. Ela abriu um livro e fingiu ler. Olha só, disse uma voz familiar. Júlia. Maia não levantou os olhos. O professor Henrique te humilhou hoje, disse Júlia, rindo. Foi engraçado. Me deixa em paz, disse Maia. Ou o quê? Júlia se aproximou. Você vai chorar? Pedro e outros 2 garotos apareceram atrás de Júlia. Maia fechou o livro e se levantou. Vou embora, disse ela. Não vai não, disse Pedro. Ele segurou o braço dela. Maia puxou o braço, mas ele não soltou. Seus olhos encontraram os dele. Ela estava com medo. Me solta, disse ela. Por favor? Perguntou Pedro, rindo. Me solta, gritou Maia. Um professor apareceu no corredor. Pedro soltou o braço dela imediatamente. Todos riram e se afastaram. Maia ficou parada. Suas mãos tremiam. O silêncio pairou ao redor dela. A excursão da escola era na sexta-feira. Todos os estudantes do 3º ano iriam para a praia. Maia não queria ir, mas sua mãe insistiu. Você precisa se socializar, disse a mãe dela. Maia não discutiu. Ela nunca discutia. O ônibus saiu às 8 da manhã. Maia sentou sozinha na frente. Os outros estudantes ocuparam o fundo, rindo e ouvindo música alta. A viagem durou 1 hora. Quando chegaram, o professor Henrique deu instruções. Fiquem em grupos. Não se afastem. Voltem às 4. Maia saiu do ônibus, devagar. A praia estava cheia. Famílias, crianças, vendedores. Ela caminhou até um canto mais vazio e sentou na areia. O tempo passou. Ela viu os colegas brincando na água. Júlia estava lá, e Pedro também. Eles pareciam felizes. Maia sentiu algo estranho. Não era inveja. Era solidão. Ei, Maia! Gritou alguém. Ela virou. Era Lucas Silva, um colega que raramente falava com ela. Ele estava com um grupo de amigos. Vem com a gente, disse Lucas. Maia hesitou. Ela não confiava neles. Vamos, não seja tímida, disse uma garota ao lado de Lucas. Maia se levantou e caminhou até eles. Talvez fosse diferente desta vez. A gente vai fazer uma brincadeira, disse Pedro, aparecendo de repente. É divertida. Maia sentiu algo errado. Sua voz estava estranha. Que tipo de brincadeira? Perguntou ela. Você vai ver, disse Júlia, sorrindo. Eles a levaram até as pedras. A água estava mais agitada ali. Maia parou. Eu não quero ir mais perto, disse ela. Relaxa, disse Pedro. É só até ali. Eles a cercaram. Maia sentiu o coração acelerar. Seus olhos encontraram os de Lucas, mas ele desviou o olhar. Espera, disse ela. Mas antes que pudesse dizer mais, sentiu mãos nas costas. Um empurrão forte. Ela gritou. A água estava fria. Muito fria. Maia caiu entre as pedras. A correnteza a puxou. Ela tentou gritar, mas a água entrou na boca. As pedras cortaram seu braço. Ela sentiu dor. Muita dor. Maia tentou nadar, mas a correnteza era forte. Ela afundou. O mundo ficou escuro por um segundo. Então, algo a puxou para cima. Eram mãos fortes. Alguém a estava salvando. Ela tossiu água. Seus olhos estavam embaçados. Não conseguia ver quem era. Fica calma, disse uma voz masculina. Maia foi arrastada até a areia. Ela deitou de lado, tossindo. Sangue escorria do braço. Quando abriu os olhos,
viu um salva-vidas ao lado dela. Você está bem? Perguntou ele. Maia não respondeu. Ela apenas olhou para as pedras. Maia acordou no hospital. A luz era forte. Ela piscou várias vezes antes de conseguir ver direito. Maia, disse uma voz conhecida. Era sua mãe, Carla. Ela estava sentada ao lado da cama, segurando a mão da filha. Mãe? Perguntou Maia, rouca. Você está bem? Disse Carla. Sua voz estava trêmula. Graças a Deus. Maia tentou sentar, mas sentiu dor. Seu braço estava enfaixado. Havia arranhões no rosto. O que aconteceu? Perguntou ela. Você caiu no mar, disse Carla. O salva-vidas te resgatou. Maia lembrou. As mãos nas costas, o empurrão, a água fria. Ela fechou os olhos. Foi um acidente? Perguntou Carla. Maia não respondeu imediatamente. Ela queria dizer a verdade, mas algo a impedia. Medo, talvez. Sim, disse ela finalmente. Foi um acidente. Carla suspirou aliviada. Ela não percebeu a mentira. A porta do quarto se abriu. Um homem alto entrou. Ele usava jeans e uma camisa simples. Tinha cerca de 45 anos. Seu rosto era sério, mas seus olhos eram gentis. Maia, disse ele. Pai? Maia se sentou, ignorando a dor. Você voltou? Sargento Paulo Rodrigues se aproximou da cama. Ele não tinha visto a filha há meses. Seu trabalho o mantinha longe. Vim assim que soube, disse Paulo. Você está bem? Estou, disse Maia. Paulo olhou para o braço enfaixado, depois para os arranhões. Sua mandíbula se contraiu. Foi um acidente, disse Carla rapidamente. Paulo não respondeu. Ele olhou diretamente para Maia. Seus olhos encontraram os dela. Foi? Perguntou ele. Maia hesitou. Ela conhecia o pai. Ele sempre sabia quando ela mentia. Não, disse ela baixo. Carla ficou pálida. O que você quer dizer? Me empurraram, disse Maia. As lágrimas vieram agora. Eles me empurraram. Paulo se sentou na beirada da cama. Ele colocou a mão no ombro da filha. Quem? Perguntou ele. Sua voz estava calma, mas havia algo perigoso nela. Colegas da escola, disse Maia. Júlia, Pedro, outros. Por quê? Maia baixou os olhos. Porque eles sempre fazem isso. Me humilham. Me machucam. O silêncio se estendeu. Carla estava chorando agora. Paulo permaneceu imóvel. Isso vai acabar, disse Paulo finalmente. Maia voltou para a escola na segunda-feira seguinte. Ela não queria, mas o médico disse que ela estava bem o suficiente. O pai dela a levou. Ele estacionou em frente à escola e desligou o motor. Você não precisa fazer isso sozinha, disse Paulo. Eu sei, disse Maia, mas preciso tentar. Paulo assentiu. Se algo acontecer, você me liga, imediatamente. Vou ligar. Maia saiu do carro e caminhou até o portão. Seus olhos encontraram o chão. Ela não queria ver ninguém, mas todos a viam. O silêncio pairou quando ela passou pelo corredor. Estudantes pararam de conversar. Alguns olharam. Outros desviaram. É ela, sussurrou alguém. A que quase morreu, disse outro. Maia continuou andando. Cada passo era difícil. Ela entrou na sala de aula e sentou na última carteira novamente. Júlia estava lá. Pedro também. Eles não olharam para ela. Lucas estava na frente, mas virou rapidamente quando Maia entrou. A professora de português começou a aula. Maia tentou prestar atenção, mas não conseguia. As palavras pareciam vazias. No intervalo, ela foi para o pátio. Sentou no mesmo banco de sempre. Sozinha. Maia, disse uma voz. Ela levantou os olhos. Era Lucas. Ele estava sozinho. Posso sentar? Perguntou ele. Maia não respondeu, mas também não disse não. Lucas sentou ao lado dela. Eu queria te pedir desculpas, disse ele. Por quê? Perguntou Maia. Por não ter feito nada, disse Lucas. Eu vi. Eu vi o que eles fizeram e não fiz nada. Maia olhou para ele. Seus olhos estavam vermelhos. Lucas parecia envergonhado. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntou ela. Porque eu não consigo dormir, disse Lucas.
Eu fico pensando no que poderia ter acontecido. Você poderia ter morrido. Mas não morri, disse Maia. Mas poderia, disse Lucas. Sua voz estava baixa agora. E eu teria culpa. Maia não sabia o que dizer. Ela não esperava isso. Você pode me perdoar? Perguntou Lucas. Não sei, disse Maia honestamente. Lucas assentiu. Eu entendo. Ele se levantou. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Ele se afastou. Maia ficou sozinha novamente. Algo mudou em sua expressão. Talvez uma pequena esperança. Na quinta-feira, Maia foi chamada à sala da diretora. Ela não sabia por quê. Quando entrou, viu uma mulher sentada ao lado da diretora, doutora Elaine. A mulher era mais jovem, tinha cerca de 38 anos. Ela sorriu quando Maia entrou. Maia, esta é doutora Gabriela Costa, disse Elaine. Ela é psicóloga e vai te ajudar. Maia franziu a testa. Me ajudar com o quê? Com o que aconteceu na praia, disse Gabriela. Sua voz estava suave. Às vezes, depois de um trauma, precisamos conversar. Eu estou bem, disse Maia. Tenho certeza que está, disse Gabriela. Mas ainda assim, conversar pode ajudar. Maia hesitou. Ela olhou para a diretora, que assentiu encorajadoramente. Tudo bem, disse Maia. Gabriela a levou para uma sala menor. Havia 2 cadeiras confortáveis e uma mesa com água. Senta, disse Gabriela. Maia sentou. Ela cruzou os braços. Você pode me contar o que aconteceu? Perguntou Gabriela. Já contei para meus pais, disse Maia. Eu sei, disse Gabriela, mas quero ouvir de você, com suas palavras. Maia respirou fundo. Ela contou tudo. O empurrão, a água, o medo, as pedras. Gabriela ouviu sem interromper. Quando Maia terminou, ela esperou alguns segundos antes de falar. Você sabe que não foi sua culpa, certo? Disse Gabriela. Eu sei, disse Maia, mas sua voz estava incerta. Você realmente sabe? Insistiu Gabriela. Maia não respondeu. Ela baixou os olhos. Maia, olha para mim, disse Gabriela gentilmente. Maia levantou os olhos. Eles estavam úmidos agora. O que aconteceu foi violência, disse Gabriela. Foi bullying. Foi errado. E nada do que você fez justifica isso. As lágrimas de Maia caíram. Ela não tentou segurá-las desta vez. Eu só queria ser invisível, disse ela. Eu só queria que eles me deixassem em paz. Você não deveria ter que ser invisível, disse Gabriela. Você tem o direito de existir, de ser vista, de ser respeitada. Maia limpou o rosto. Algo mudou dentro dela. Não era grande, mas era algo. O que eu faço agora? Perguntou ela. Você decide, disse Gabriela. Mas saiba que eu estou aqui, e você não está sozinha. Maia decidiu confrontar o professor Henrique. Ela esperou até o fim da aula de história. Quando todos saíram, ela se aproximou da mesa dele. Professor, disse ela. Henrique levantou os olhos. Ele parecia surpreso. Maia, disse ele. Como você está? Bem, disse ela, mas sua voz estava tensa. Eu queria falar com você. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu na praia. Henrique suspirou. Ele colocou a caneta na mesa. Foi um acidente lamentável, disse ele. Não foi um acidente, disse Maia. Sua voz estava mais firme agora. Me empurraram. Maia, eu entendo que você está chateada, mas... Mas o quê? Interrompeu ela. Você não estava lá. Você não viu. Henrique franziu a testa. Eu estava na praia. Todos os professores estavam. Mas ninguém viu nada, disse Maia. Ninguém percebeu, ou ninguém quis perceber. Isso é uma acusação séria, disse Henrique. É a verdade, disse Maia. Henrique se levantou. Ele cruzou os braços e olhou para ela. Seus olhos estavam frios. Você tem provas? Perguntou ele. Maia hesitou. Ela não tinha. Ninguém além dos estudantes havia visto. Eu sei o que aconteceu, disse ela. Saber não é suficiente, disse Henrique.
Se você quer fazer uma acusação formal, precisa de evidências. Então você não acredita em mim? Não é sobre acreditar, disse Henrique. É sobre fatos. E os fatos dizem que foi um acidente. Maia sentiu raiva. Ela sentiu frustração, mas também sentiu algo novo: determinação. Você está protegendo eles, disse ela. Estou protegendo a verdade, disse Henrique. Não, disse Maia. Você está protegendo a si mesmo, porque se admitir que foi bullying, você vai ter que admitir que falhou, que não protegeu seus alunos. O silêncio pairou entre eles. Henrique não respondeu. Sua mandíbula se contraiu. Saia da minha sala, disse ele finalmente. Maia não se moveu imediatamente. Ela olhou diretamente para ele. Um dia você vai ter que enfrentar isso, disse ela. Então ela saiu. Maia conversou com Gabriela novamente no dia seguinte. Ela contou sobre a conversa com Henrique. Ele não acreditou em você? Perguntou Gabriela. Ele disse que preciso de provas, disse Maia. Gabriela assentiu pensativa. Tecnicamente ele está certo, mas isso não torna a situação menos injusta. Então o que eu faço? Perguntou Maia. Aceito e sigo em frente? Você pode, disse Gabriela, mas também pode lutar. Como? Expondo o sistema, disse Gabriela. Não apenas o professor Henrique, mas tudo. A cultura de bullying, a negligência, a falta de proteção. Maia sentiu algo acordar dentro dela. Não era apenas raiva. Era propósito. Como eu faço isso? Perguntou ela. Com a verdade, disse Gabriela. E com aliados. Eu não tenho aliados, disse Maia. Você tem mais do que pensa, disse Gabriela. Lucas veio me procurar. Ele quer ajudar. Maia ficou surpresa. Ele falou com você? Sim, disse Gabriela. Ele sente muita culpa, e ele quer fazer a coisa certa. Maia pensou nisso. Talvez não estivesse tão sozinha. Eu vou lutar, disse ela finalmente. Não por vingança, mas por justiça. Gabriela sorriu. Essa é a diferença entre força e violência. Força busca mudar. Violência busca destruir. E se eu não conseguir mudar nada? Perguntou Maia. Você já mudou, disse Gabriela. Você mudou a si mesma, e isso é onde toda transformação começa. Maia saiu da sala diferente. Ela não era mais a garota invisível. Era alguém que tinha voz. E ela ia usá-la. Naquela noite, Maia sentou com o pai. Ela contou tudo. Os planos, as conversas, a decisão de lutar. Paulo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele colocou a mão no ombro dela. Você é mais forte do que sabe, disse ele. Mas lembre-se, força real não é sobre ganhar, é sobre se manter de pé. Eu vou me manter de pé, disse Maia. Eu sei, disse Paulo. E eu vou estar ao seu lado. Maia sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Na segunda-feira seguinte, Maia chegou à escola mais cedo. Ela carregava uma pasta com papéis e fotos. Gabriela a havia ajudado a preparar tudo. Você tem certeza? Perguntou Lucas, que esperava no portão. Tenho, disse Maia. Eles entraram juntos. Alguns estudantes olharam surpresos. Maia e Lucas nunca andavam juntos. No mural da entrada, Maia começou a colar cartazes. Cada um tinha uma frase diferente. Bullying não é brincadeira. Discriminação racial mata. Sua omissão também é violência. Lucas ajudava. Ele colava os cartazes enquanto Maia distribuía panfletos. O que vocês estão fazendo? Perguntou uma professora. Conscientização, disse Maia. Temos autorização da diretora. A professora hesitou, mas seguiu em frente. Maia continuou. Estudantes começaram a se reunir. Alguns liam os cartazes. Outros comentavam baixo. Isso é por causa do que aconteceu com ela, disse alguém. Ela devia superar, disse outro. Júlia apareceu com Pedro. Ela olhou para os cartazes e riu. Sério? Disse ela. Você vai fazer isso agora? Sim, disse Maia. Ela não desviou o olhar. Você está fazendo tempestade em copo d'água, disse Pedro. Eu quase morri, disse Maia.
Sua voz estava firme. Isso não é tempestade em copo d'água. Pedro ficou vermelho. Júlia puxou seu braço. Vamos embora, disse ela. Deixa ela fazer o show dela. Eles se afastaram. Maia sentiu algo estranho. Vitória? Não exatamente. Mas era poder. No intervalo, vários estudantes se aproximaram de Maia. Uma garota chamada Beatriz foi a primeira. Eu vi o que aconteceu na praia, disse ela. Eu estava longe, mas vi. Maia se animou. Você pode testemunhar? Beatriz hesitou. Eu... não sei. Meus pais vão ficar bravos. Por favor, disse Maia. Eu preciso de provas. Eu vou pensar, disse Beatriz. Outro estudante, Rafael, também se aproximou. Eles fazem isso com todo mundo, disse ele. Júlia e Pedro, eles acham que são donos da escola. Por que ninguém faz nada? Perguntou Lucas. Medo, disse Rafael. Todo mundo tem medo. Maia olhou ao redor. O pátio estava cheio. Tantos estudantes, tantas vítimas em potencial. Não precisamos ter medo, disse ela. Juntos, somos mais fortes. Rafael sorriu. Você é corajosa. Não, disse Maia. Só estou cansada. O dia terminou com 30 estudantes se juntando à campanha de Maia. Não era muito, mas era um começo. Quando ela saiu da escola, viu o pai esperando. Como foi? Perguntou Paulo. Foi o primeiro passo, disse Maia. E os próximos? Perguntou ele. Maia sorriu pela primeira vez em semanas. Vamos continuar andando. O professor Henrique sentou sozinho na sala dos professores. Era tarde. Todos já haviam ido embora. Ele segurava um dos panfletos de Maia. As palavras o incomodavam. Sua omissão também é violência. Henrique fechou os olhos. Ele lembrou da excursão, da praia, dos gritos. Ele havia ouvido algo, um grito, mas estava longe, conversando com outro professor. Quando soube do acidente, não questionou. Acidentes acontecem. Mas agora... A porta se abriu. Lucas entrou. Professor Henrique, disse ele. Posso falar com você? Henrique assentiu. Claro, senta. Lucas sentou. Ele parecia nervoso. Suas mãos tremiam um pouco. É sobre Maia, disse Lucas. Imaginei, disse Henrique. Eu vi o que aconteceu, disse Lucas. Na praia, eu estava lá. Henrique se inclinou para a frente. O que você viu? Pedro e Júlia empurraram ela, disse Lucas. Eu vi, e não fiz nada. O silêncio se estendeu. Henrique sentiu algo pesado no peito. Por que você não falou antes? Perguntou ele. Porque eu tinha medo, disse Lucas. Medo de ser o próximo alvo. E agora? Agora eu não aguento mais, disse Lucas. Sua voz estava baixa. Eu não consigo dormir. Não consigo parar de pensar. Henrique respirou fundo. Ele sabia exatamente como Lucas se sentia. Você vai testemunhar? Perguntou Henrique. Sim, disse Lucas. Mas eu preciso de apoio. De um adulto. Por que eu? Porque você é professor de história, disse Lucas. Você ensina sobre justiça, sobre o que é certo. Henrique sentiu vergonha. Ele havia ensinado sobre abolição, sobre direitos humanos, sobre coragem moral. Mas quando chegou a hora de praticar... Eu falei com Maia, disse Henrique. Sim, disse Lucas. Mas você ainda pode fazer a coisa certa. Henrique olhou para o panfleto novamente. Algo mudou em sua expressão. Você tem razão, disse ele finalmente. Então você vai ajudar? Perguntou Lucas. Henrique hesitou. Ele pensou em sua carreira, em sua reputação, em tudo que poderia perder. Mas então pensou em Maia, em seu rosto quando ele a humilhou na sala, em seus olhos quando ela pediu ajuda. Sim, disse ele. Eu vou ajudar. Lucas sorriu aliviado. Obrigado, professor. Depois que Lucas saiu, Henrique ficou sozinho novamente. Ele olhou para suas mãos. Elas tremiam. Pela primeira vez em anos, o professor Henrique Moreira estava com medo, mas também estava determinado. A mudança havia começado.
Maia acordou às 5 da manhã. O pai dela já estava na cozinha. Pronta? Perguntou Paulo. Pronta, disse Maia. Eles foram para um parque vazio. Paulo começou o treino. Primeiro corrida, disse ele. 3 quilômetros. Maia correu. Seus pulmões ardiam. Suas pernas doíam. Mas ela não parou. Quando terminou, Paulo estava esperando com água. Agora flexões, disse ele. Maia fez 20, depois 30, depois 40. Por que eu estou fazendo isso? Perguntou ela, ofegante. Porque força física constrói força mental, disse Paulo. Quando você sabe que pode aguentar dor, pode aguentar qualquer coisa. Eles treinaram por 2 horas. Quando terminaram, Maia estava exausta, mas também se sentia diferente. Como você se sente? Perguntou Paulo. Forte, disse Maia. Paulo sorriu. Você sempre foi forte, só precisava lembrar. Na escola, Maia notou mudanças. Mais estudantes a cumprimentavam, menos olhares hostis. Gabriela chamou uma reunião depois da aula. 10 estudantes compareceram, incluindo Lucas, Beatriz e Rafael. Precisamos de um plano, disse Gabriela. Algo que force a escola a agir. Uma petição? Sugeriu Beatriz. Não é suficiente, disse Lucas. Petições são fáceis de ignorar. Então o quê? Perguntou Rafael. Maia respirou fundo. Ela havia pensado nisso. Um protesto, disse ela, na frente da escola, com todos os estudantes que já sofreram bullying. Isso pode dar problema, disse Beatriz. Vai dar problema, disse Gabriela. Mas às vezes problema é necessário. Eu estou dentro, disse Lucas. Eu também, disse Rafael. Um por um, todos concordaram. Maia sentiu algo aquecer em seu peito. Não estava mais sozinha. Quando? Perguntou Beatriz. Sexta-feira, disse Maia. Durante o intervalo, no pátio principal. Isso nos dá 3 dias, disse Gabriela. Vamos usar esse tempo para organizar, conversar com mais estudantes, conseguir apoio. A reunião terminou. Quando todos saíram, Maia ficou com Gabriela. Você acha que vai funcionar? Perguntou Maia. Não sei, disse Gabriela honestamente. Mas sei que não fazer nada definitivamente não funciona. Maia assentiu. Ela pensou no treinamento da manhã, na dor, no cansaço. Eu posso aguentar isso, disse ela. Eu sei que pode, disse Gabriela. Naquela noite, Maia deitou cedo, mas não conseguiu dormir. Seus pensamentos giravam. E se ninguém aparecer? E se der errado? E se... Ela parou. Respirou fundo. Lembrou das palavras do pai. Quando você sabe que pode aguentar dor, pode aguentar qualquer coisa. Maia fechou os olhos. A respiração dela se acalmou. Sexta-feira estava chegando. Quinta-feira à tarde. Maia estava na biblioteca pesquisando quando encontrou algo. Um relatório antigo, de 5 anos atrás, sobre bullying na escola. Ela leu com atenção. Havia casos documentados. 3 estudantes haviam feito queixas formais. 2 mudaram de escola. Um tentou suicídio. Maia sentiu o sangue gelar. Nada havia mudado. A escola sabia. Sempre soube. Ela tirou fotos do relatório com o celular. Depois foi procurar Gabriela. Olha isso, disse Maia, mostrando as fotos. Gabriela leu em silêncio. Sua expressão mudou. Raiva. Depois tristeza. Eles sabiam, disse Gabriela, e não fizeram nada. Por quê? Perguntou Maia. Porque é mais fácil esconder do que resolver, disse Gabriela. Menos problema, menos escândalo. Mas estudantes se machucaram, disse Maia. Um quase morreu. Eu sei, disse Gabriela. Sua voz estava tensa. E isso torna tudo pior. Maia sentiu raiva crescer. Não era apenas contra Júlia e Pedro, era contra o sistema inteiro. Vamos usar isso amanhã, disse ela. Como? No protesto, disse Maia. Vamos expor tudo. Os casos antigos, a negligência, tudo. Gabriela hesitou. Isso vai causar uma explosão. Bom, disse Maia. Já é hora. Naquela noite,
Maia não treinou com o pai. Em vez disso, preparou cartazes novos. 3 casos em 5 anos. A escola sabia e não agiu. Quantos mais vão sofrer? Paulo entrou no quarto dela. Ele viu os cartazes e franziu a testa. De onde você tirou isso? Perguntou ele. Da biblioteca da escola, disse Maia. É público. Paulo sentou na cama dela. Você sabe que isso vai mudar tudo, certo? Eu sei, disse Maia. Você está pronta? Maia parou de escrever. Ela olhou para o pai. Seus olhos encontraram os dele. Eu preciso estar, disse ela. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai. Paulo assentiu. Então vamos fazer direito. Ele ajudou Maia a terminar os cartazes. Quando terminaram, já era meia-noite. Durma, disse Paulo. Amanhã vai ser um dia longo. Maia deitou, mas seus olhos ficaram abertos. Ela pensou nos 3 estudantes do relatório. Onde estavam agora? Como estavam? Um deles havia tentado suicídio. O que ele sentiu? O que pensou? Maia tocou o braço enfaixado. As marcas das pedras ainda doíam. Ela poderia ter sido a 4ª vítima. Mas não foi. E agora, ela seria a voz de todos que não puderam falar. A respiração de Maia falhou por um segundo. Não de medo, de determinação. Amanhã tudo mudaria. Sexta-feira. Maia chegou à escola com os cartazes escondidos na mochila. Lucas e Rafael a esperavam. Está tudo pronto? Perguntou Lucas. Está, disse Maia. O dia passou devagar. Cada aula parecia eterna. Maia não conseguia se concentrar. No intervalo, eles se reuniram no pátio. 20 estudantes estavam lá, mais do que Maia esperava. Vamos começar, disse ela. Eles desdobraram os cartazes. Alguns estudantes começaram a ler em voz alta. A escola sabia. 3 casos, 0 ações. Justiça para Maia. Mais estudantes se aproximaram. O pátio começou a encher. O que está acontecendo? Perguntou alguém. Um protesto, disse Beatriz. Contra o bullying, contra a negligência. Professores começaram a aparecer. O professor de educação física tentou dispersar o grupo. Voltem para as salas, disse ele. Não, disse Maia. Sua voz estava firme e alta. Nós temos o direito de protestar. Vocês estão perturbando a ordem, disse o professor. A ordem já estava perturbada, disse Lucas. Vocês é que não quiseram ver. Mas... Professores chegaram. E então a diretora Elaine. O que significa isso? Perguntou ela. Maia se adiantou. Ela segurava um cartaz e as fotos do relatório. Significa que descobrimos a verdade, disse Maia. 3 estudantes fizeram queixas de bullying nos últimos 5 anos. A escola não fez nada. Elaine ficou pálida. De onde você tirou isso? Da biblioteca, disse Maia. É público. Isso é complicado, disse Elaine. Não, disse Maia. É simples. Estudantes sofreram. A escola ignorou. Um quase morreu. O silêncio pairou. Todos os olhos estavam em Elaine. Precisamos discutir isso em particular, disse ela. Não, disse Maia. Já houve particular demais. Agora é público. De repente, uma voz conhecida se juntou. Ela está certa. Era o professor Henrique. Ele caminhou até o centro do pátio. Professor Henrique? Disse Elaine, surpresa. Eu falhei, disse Henrique. Sua voz estava rouca. Eu vi sinais, ouvi coisas, e não fiz nada. Todos ficaram em silêncio. Maia olhou para ele, surpresa. Mas agora eu quero fazer diferente, continuou Henrique. Eu quero testemunhar, dizer a verdade. Elaine estava visivelmente nervosa agora. Outros professores sussurravam entre si. Isso não vai ficar assim, disse ela finalmente. Haverá uma investigação. Ótimo, disse Maia. É exatamente o que queremos. A campainha tocou, mas ninguém se moveu. O protesto havia plantado uma semente. Mudança estava chegando. A investigação começou na segunda-feira. Um representante da Secretaria de Educação veio à escola. Maia foi chamada para depor. Lucas também. E Henrique. Na sala,
O investigador fez perguntas diretas. Me conta o que aconteceu na praia, disse ele para Maia. Ela contou tudo, cada detalhe, cada emoção. Quando terminou, ele assentiu. E você tem testemunhas? Lucas viu, disse Maia. Beatriz também. E há outros. O investigador fez anotações. E quanto ao bullying anterior? Era constante, disse Maia. Insultos, empurrões, humilhação pública. Você relatou para algum adulto? Maia hesitou. Não. Por quê? Porque eu não achava que alguém fosse acreditar em mim. O investigador olhou para ela. Algo mudou em sua expressão. Compreensão. Obrigado, Maia, disse ele. Você foi muito corajosa. Depois foi a vez de Lucas. Ele confirmou tudo. Depois Henrique. Quando Henrique saiu da sala, encontrou Maia no corredor. Eu disse a verdade, disse ele. Toda ela. Obrigada, disse Maia. Não me agradeça, disse Henrique. Eu deveria ter feito isso desde o início. Mas você está fazendo agora, disse Maia. Isso conta. Henrique assentiu. Mas ele não parecia aliviado. Parecia assustado. Eu posso perder meu emprego, disse ele. Eu sei, disse Maia. E ainda assim você me agradece? Porque você escolheu fazer o certo, disse Maia. Mesmo quando foi difícil. Henrique sentiu algo estranho. Não era perdão. Ainda não. Mas era respeito. À tarde, Júlia e Pedro foram chamados. Eles saíram da sala pálidos. Isso é ridículo, disse Júlia para Maia no corredor. Foi um acidente. Não foi, disse Maia calmamente. E você sabe disso. Você vai arruinar nossas vidas, disse Pedro. Vocês quase arruinaram a minha, disse Maia. Vocês quase me mataram. Pedro desviou o olhar. Júlia cruzou os braços. Vamos ver o que a investigação vai dizer, disse Júlia. Sim, disse Maia. Vamos ver. Elas se encararam por um momento. Então Júlia se afastou. Naquela noite, Maia recebeu uma mensagem de Beatriz. Eu testemunhei. Disse tudo o que vi. Você não está sozinha. Maia sorriu. Cada apoio era uma vitória pequena. Mas a guerra ainda não havia acabado. Na quarta-feira, Maia foi chamada à sala da diretora. Elaine estava lá, junto com o investigador e outra pessoa. Maia, este é o Dr. Ferreira, disse Elaine. Ele é o presidente do conselho escolar. Dr. Ferreira era um homem de 60 anos. Ele usava terno e tinha um ar de autoridade. Senhorita Lopes, disse ele, sua acusação é séria. Eu sei, disse Maia. Se for comprovada, haverá consequências severas. Eu sei, repetiu Maia. Dr. Ferreira se inclinou para a frente. Mas também haverá consequências para você. Exposição pública, pressão. Você está preparada para isso? Maia respirou fundo. Estou. Por quê? Perguntou ele. Por que não simplesmente seguir em frente? Porque se eu não fizer nada, mais alguém vai sofrer, disse Maia. E eu não consigo viver com isso. Dr. Ferreira assentiu. Você é corajosa. Não, disse Maia. Só estou cansada de ter medo. Ele sorriu levemente. Às vezes é a mesma coisa. Depois da reunião, Maia saiu aliviada. Mas no corredor encontrou Júlia. Você está satisfeita? Perguntou Júlia. Sua voz estava baixa, mas raivosa. Não, disse Maia. Isso nunca foi sobre satisfação. Então sobre o quê? Sobre justiça, disse Maia. Sobre garantir que isso não aconteça de novo. Você está destruindo nossas vidas, disse Júlia. Vocês quase destruíram a minha, disse Maia calmamente. Júlia ficou vermelha. Por um momento, pareceu que ia gritar. Mas então, desabou. Eu não queria que você se machucasse tanto, disse ela baixo. Foi só uma brincadeira. Brincadeiras não deixam marcas, disse Maia. Ela mostrou o braço. As cicatrizes ainda estavam lá. Júlia olhou e desviou rapidamente. Eu sinto muito. Você sente? Perguntou Maia. Ou só está com medo das consequências? Júlia não respondeu. Ela apenas se afastou. Maia ficou parada. Algo mudou dentro dela.
Não era vitória. Era compreensão. Júlia estava assustada. Assim como Pedro. Assim como todos que haviam participado. Mas medo não apagava o que fizeram. E desculpas vazias não traziam justiça. Naquela tarde, o investigador terminou seu trabalho. Ele reuniu todos os depoimentos. Os resultados serão divulgados na sexta-feira, disse ele. 3 dias. Maia só precisava aguentar mais 3 dias. Ela poderia fazer isso. Sexta-feira chegou. A escola inteira estava tensa. Rumores corriam pelos corredores. Às 10 da manhã, todos foram convocados ao auditório. Maia sentou ao lado de Lucas e Gabriela. Dr. Ferreira subiu ao palco. Ele segurava um envelope. Bom dia, disse ele. Sua voz ecoou. Estamos aqui para divulgar os resultados da investigação. O silêncio era absoluto. Maia sentiu o coração acelerar. Depois de analisar todos os depoimentos e evidências, continuou o Dr. Ferreira, chegamos a uma conclusão. Ele abriu o envelope. O incidente na praia não foi um acidente, disse ele. Foi um ato deliberado de violência. Os estudantes Júlia Martins e Pedro Costa são responsáveis. Gaspes encheram o auditório. Maia sentiu lágrimas de alívio. Além disso, continuou o Dr. Ferreira, descobrimos um padrão de negligência institucional. A escola falhou em proteger seus alunos. Elaine baixou a cabeça. Alguns professores pareciam chocados, outros envergonhados. Como resultado, disse Dr. Ferreira, os seguintes passos serão tomados. Júlia e Pedro serão suspensos e encaminhados para serviços comunitários. A diretora Elaine será afastada temporariamente e novas políticas anti-bullying serão implementadas imediatamente. Aplausos começaram. Primeiro baixos, depois mais altos. Maia sentiu lágrimas escorrendo. Além disso, disse Dr. Ferreira, queremos reconhecer a coragem da senhorita Maia Lopes. Sem ela, nada disso teria acontecido. Todos se viraram para Maia. Ela se levantou. Os aplausos aumentaram. Lucas sorriu ao lado dela. Gabriela segurou sua mão. Você conseguiu, sussurrou Gabriela. Mas quando Maia olhou para o fundo do auditório, viu Henrique. Ele não estava aplaudindo. Estava chorando. Depois da assembleia, Henrique procurou Maia. Eu vou ser transferido, disse ele, para outra escola. Sinto muito, disse Maia. Não sinta, disse Henrique. Eu mereço. Mas, obrigado. Por quê? Perguntou Maia. Por me mostrar quem eu me tornei, disse ele, e por me dar uma chance de mudar. Eles se olharam por um momento. Não era perdão completo, mas era um começo. Henrique se afastou. Maia ficou sozinha no corredor vazio. Ela havia vencido, mas não se sentia vitoriosa. Sentia-se exausta. Maia era seu pai. Ele havia aparecido na escola. Pai? Perguntou ela surpresa. Paulo sorriu. Eu não ia perder isso. Ele a abraçou forte. Maia sentiu algo quebrar dentro dela. As lágrimas vieram agora, sem controle. Você foi tão corajosa, disse Paulo. Tão forte. Eu estava com tanto medo, disse Maia. Eu sei, disse Paulo. Mas você não deixou o medo vencer. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto o corredor se esvaziava. A batalha havia sido vencida, mas a guerra ainda não havia acabado. 2 semanas depois da assembleia, Maia voltou à rotina. Mas nada era como antes. Estudantes a cumprimentavam nos corredores. Professores a tratavam com respeito. Até a nova diretora interina a convidou para participar do conselho estudantil. Você tem uma voz importante, disse a diretora, doutora Andrade. Queremos ouvi-la. Maia aceitou, mas algo ainda a incomodava. Júlia e Pedro estavam suspensos. Henrique seria transferido. A justiça havia sido feita. Então por que ela não se sentia completa? Você está inquieta, disse Gabriela durante uma sessão. Estou, admitiu Maia. Eu deveria estar feliz, mas não estou. Por quê? Maia pensou. Porque punição não é o mesmo que mudança. Júlia e Pedro vão voltar.
E então? O que você gostaria que acontecesse? Perguntou Gabriela. Que eles entendessem, disse Maia. Que eles realmente mudassem. Gabriela assentiu. Isso é mais difícil do que justiça. Na quinta-feira, Maia recebeu uma ligação inesperada. Era Henrique. Maia, você pode vir à escola no sábado? Perguntou ele. Há algo que eu gostaria de discutir. Sobre o quê? Perguntou ela. Sobre o futuro, disse Henrique. Não só o meu, o de todos nós. Maia hesitou, mas algo na voz dele a intrigou. Está bem, disse ela. Vou estar lá. No sábado, Maia chegou à escola vazia. Henrique esperava na biblioteca. Mas ele não estava sozinho. Júlia estava lá. E Pedro também. Maia parou na porta. O que é isso? Por favor, disse Henrique. Só ouça. Maia olhou para Júlia e Pedro. Ambos pareciam desconfortáveis, envergonhados. Eu organizei isso, disse Henrique, porque acredito que todos nós precisamos de cura, não apenas você. Cura? Repetiu Maia. Sua voz estava tensa. Justiça restaurativa, disse Henrique. É diferente de punição. É sobre entendimento, sobre transformação real. Maia cruzou os braços. E vocês concordaram com isso? Perguntou ela, olhando para Júlia e Pedro. Sim, disse Júlia baixo. Eu preciso falar com você. De verdade. Pedro assentiu. Eu também. Maia sentiu raiva surgir, mas também sentiu curiosidade. E talvez, só talvez, esperança. Está bem, disse ela. Vamos falar. Henrique sorriu aliviado. Obrigado, Maia. Eles se sentaram em círculo. O silêncio pairou por um momento. Pesado. Carregado. Então Júlia respirou fundo. Eu quero começar, disse ela. Eu preciso começar. Maia olhou diretamente para ela. Seus olhos encontraram os de Júlia. Então fala, disse Maia. E assim, a verdadeira jornada de cura começou. Júlia limpou as lágrimas antes de falar. Suas mãos tremiam. Eu te machuquei, disse ela. Eu sei disso, e não há desculpa. Maia não disse nada, apenas esperou. Mas eu quero que você entenda por quê, continuou Júlia. Não para me justificar, só para que você saiba. Então me conta, disse Maia. Júlia respirou fundo. Meu pai é racista. Ele sempre foi. Ele diz coisas horríveis. E eu cresci ouvindo aquilo. Isso não é desculpa, disse Maia. Eu sei, disse Júlia rapidamente. Eu sei, mas explica. Explica por que foi tão fácil para mim te tratar daquele jeito. Pedro se mexeu desconfortável. Eu também, disse ele. Minha família, eles não são diferentes. Maia sentiu raiva. Então vocês estão dizendo que a culpa é dos pais de vocês? Não, disse Júlia. A culpa é nossa. Nós escolhemos fazer o que fizemos. Nós escolhemos te machucar. Mas por quê? Perguntou Maia. Sua voz estava rouca agora. Eu nunca fiz nada para vocês. Exatamente, disse Júlia. Você não fez nada. Você era diferente, quieta. E isso nos assustava. Me assustava como vocês eram confiantes, continuou Pedro. Como vocês não precisavam provar nada. Então vocês decidiram me destruir? Perguntou Maia. Não, disse Júlia. Decidimos te diminuir, para nos sentirmos maiores. O silêncio se estendeu. Henrique observava, mas não interferia. Maia sentiu algo estranho. Não era compreensão. Ainda não. Mas era reconhecimento. Vocês me empurraram para o mar, disse ela. Eu poderia ter morrido. Eu sei, disse Júlia. Lágrimas escorriam agora. E eu vou carregar isso pelo resto da vida. Assim como eu vou carregar as cicatrizes, disse Maia. Ela mostrou o braço. Pedro baixou os olhos. Nós somos monstros. Não, disse Henrique finalmente. Vocês fizeram coisas monstruosas, mas não são monstros. Qual a diferença? Perguntou Pedro. Monstros não sentem remorso, disse Henrique. Não buscam mudança. Maia olhou para Henrique, depois para Júlia e Pedro. Algo mudou em sua expressão. Eu não posso perdoar vocês, disse ela. Ainda não. Talvez nunca.
Eu entendo, disse Júlia. Mas, continuou Maia, eu posso ouvir, e talvez, com o tempo, possamos encontrar um caminho. Obrigada, disse Júlia, por me dar essa chance. De repente, a porta da biblioteca se abriu. Era Lucas. Mas ele não estava sozinho. Beatriz estava com ele, e Rafael, e mais 10 estudantes. Desculpa interromper, disse Lucas, mas Júlia ligou para mim ontem, pedindo para vir. Maia franziu a testa. Por quê? Por quê? Disse Júlia. Eu quero pedir desculpas para todos que eu machuquei. Maia olhou ao redor. Todos os rostos mostravam surpresa, mas também algo mais. Esperança, talvez, ou a possibilidade de perdão. A reunião durou 3 horas. Cada pessoa compartilhou sua história. Cada ferida foi exposta. Beatriz contou como Júlia a humilhou no ano anterior. Rafael falou sobre Pedro quebrando seu projeto de ciências. Outros compartilharam insultos, empurrões, risadas cruéis. Júlia e Pedro ouviram tudo, sem interromper, sem se defender. Quando todos terminaram, Júlia se levantou. Eu não sei como consertar isso, disse ela. Sua voz estava quebrada. Mas eu quero tentar. Como? Perguntou Beatriz. Não sei ainda, admitiu Júlia. Mas vou descobrir, todos os dias, pelo resto da vida, se necessário. Pedro concordou. Eu também. Nós machucamos tantas pessoas, e desculpas não são suficientes. Não, disse Maia. Não são, mas são um começo. Henrique se levantou. Eu também tenho algo a dizer, disse ele. Eu falhei como professor, como adulto, como ser humano. Você está tentando mudar, disse Lucas. Isso conta. Mas não apaga o passado, disse Henrique. Assim como a suspensão de Júlia e Pedro não apaga o que fizeram. Então o que fazemos? Perguntou Rafael. Como seguimos em frente? Maia pensou. Ela lembrou das palavras de Gabriela. Justiça restaurativa. Não era sobre punição. Era sobre cura. Fazemos o trabalho, disse ela. Todos nós. Juntos. Que trabalho? Perguntou Beatriz. De criar uma escola diferente, disse Maia. Onde isso não acontece mais. Onde todos são protegidos. Como um programa? Perguntou Lucas. Mais do que isso, disse Maia. Uma cultura. Uma mudança real. Júlia se aproximou de Maia. Você me deixaria ajudar? Maia hesitou. Cada fibra do corpo dela gritava não. Mas ela pensou em seu pai, em Gabriela, em tudo que havia aprendido. Sim, disse ela finalmente. Mas você vai ter que provar que mudou. Eu vou, prometeu Júlia. Todos os dias. A reunião terminou com um plano. Criariam um grupo de apoio. Sessões mensais de justiça restaurativa. Campanhas de conscientização, lideradas por ex-agressores. Quando todos saíram, Maia ficou sozinha na biblioteca por um momento. Ela olhou pela janela. O sol estava se pondo. O céu estava laranja e rosa. Algo havia mudado hoje. Não era perdão completo, mas era movimento. Progresso. Seu celular tocou. Era o pai. Como foi? Perguntou Paulo. Difícil, disse Maia. Mas necessário. Você está bem? Maia pensou. Estou cansada, mas sim, estou bem. Orgulho de você, disse Paulo. Maia sorriu. Obrigada, pai. Ela desligou e caminhou para fora. O ar estava fresco. Ela respirou fundo. A jornada ainda não havia acabado. Talvez nunca acabasse. Mas pela primeira vez, Maia sentiu paz. 2 semanas depois, a escola organizou uma assembleia especial. O tema era Construindo Pontes. Maia foi convidada para falar. Ela estava nervosa. Suas mãos suavam. Você vai se sair bem, disse Gabriela nos bastidores. Apenas fale do coração. Maia assentiu. Ela ouviu seu nome sendo chamado. Respirou fundo. Subiu ao palco. O auditório estava lotado. Estudantes, professores, pais, todos olhavam para ela. Meu nome é Maia Lopes, começou ela. Sua voz estava trêmula. E há um mês, eu quase morri. O silêncio era absoluto. Fui empurrada para o mar por colegas.
continuou ela. Por causa da cor da minha pele. Por causa do meu silêncio. Por causa da minha diferença. Ela viu Júlia na plateia. Lágrimas já escorriam pelo rosto dela. Mas hoje não estou aqui para falar de dor, disse Maia. Sua voz ficou mais forte. Estou aqui para falar de mudança. Ela contou sobre a investigação, sobre o relatório antigo, sobre os 3 estudantes que sofreram antes dela. O sistema falhou, disse Maia. Mas sistemas são feitos por pessoas, e pessoas podem mudar. Ela olhou para Henrique na primeira fileira. Eu vi um professor admitir seus erros, disse ela, e buscar redenção. Depois olhou para Júlia e Pedro. Vi agressores enfrentarem suas vítimas, continuou, e pedirem perdão de verdade. A plateia estava hipnotizada. Não estou dizendo que foi fácil, disse Maia. Não foi. Ainda há dias em que acordo com raiva, com medo, com dor. Sua respiração falhou por um segundo, mas ela continuou. Mas também acordo com esperança, disse ela, porque vi que mudança é possível, que cura é possível. Ela se aproximou da beirada do palco. Hoje convido todos vocês, disse ela, estudantes, professores, pais, convido vocês a escolherem mudança, a escolherem empatia, a escolherem coragem. Ela fez uma pausa. Porque bullying não é brincadeira. Racismo não é opinião. E silêncio não é neutro. A plateia começou a aplaudir, devagar no início, depois mais alto, depois ensurdecedor. Maia desceu do palco. Suas pernas tremiam. Mas ela havia feito. Júlia a esperava nos bastidores. Sem pedir permissão, ela abraçou Maia. Obrigada, sussurrou Júlia, por me dar uma segunda chance. Maia ficou rígida no início, mas depois, devagar, retribuiu o abraço. Não desperdice, disse ela. Não vou, prometeu Júlia. Naquela noite, Maia sentou com os pais. Eles assistiram ao vídeo da assembleia que alguém havia postado online. Você foi incrível, disse Carla, chorando. Você foi você, disse Paulo. E isso é mais do que suficiente. Maia sorriu. Pela primeira vez em meses, sentiu-se completa. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Você mudou tudo. Obrigado por ser corajosa. Depois outra de Beatriz, e Rafael, e mais 10 estudantes. Maia leu todas. Cada palavra aquecia seu coração. A mudança não acontecia de uma vez. Era um processo. Lento, doloroso, mas possível. E Maia havia provado isso. Um mês depois, a escola implementou o novo programa anti-bullying. Foi chamado de Projeto Pontes, em homenagem ao discurso de Maia. Maia foi nomeada co-coordenadora, junto com Lucas. Júlia e Pedro se voluntariaram como mentores, trabalhando com estudantes que exibiam comportamento agressivo. É estranho, disse Lucas durante uma reunião. Trabalhar com eles. É, concordou Maia. Mas necessário. O programa tinha várias partes. Sessões de justiça restaurativa mensais, treinamento de professores, canais anônimos para denúncias e palestras de conscientização. Henrique, antes de ser transferido, ajudou a desenvolver o currículo. Isso é meu legado, disse ele para Maia. A única coisa boa que vou deixar aqui. Não é a única, disse Maia. Você me mostrou que pessoas podem mudar. Henrique sorriu tristemente. Espero que sim. No primeiro mês, 5 estudantes usaram o canal anônimo para relatar bullying. Cada caso foi investigado. Cada vítima foi apoiada. Cada agressor foi encaminhado para a justiça restaurativa. Está funcionando, disse Dr. Andrade para Maia. Os números estão diminuindo. É só o começo, disse Maia. Mudança cultural leva tempo. Mas havia progresso. Maia via nos corredores, estudantes defendendo uns aos outros, professores intervindo rapidamente, uma atmosfera diferente. Um dia, uma estudante nova chegou. Ela era tímida, quieta, parecia assustada. Maia a viu sozinha no intervalo e se aproximou.
Oi, disse Maia. Sou Maia, bem-vinda. A garota sorriu timidamente. Obrigada, sou Ana. Quer sentar com a gente? Perguntou Maia, apontando para Lucas e os outros. Ana hesitou. Vocês não vão rir de mim? Nunca, prometeu Maia. Aqui todos são seguros. Ana sorriu mais amplamente. Ela se juntou ao grupo. Maia observou. Era isso. Pequenos atos de bondade. Pequenas escolhas de inclusão. Era assim que mudança real acontecia. Naquela tarde, Maia visitou Gabriela. Como você está se sentindo? Perguntou Gabriela. Cansada, admitiu Maia. Mas feliz. É possível sentir as duas coisas? Claro, disse Gabriela. Mudança é exaustiva, mas também gratificante. Eu nunca imaginei isso, disse Maia. Que eu seria a pessoa liderando essa mudança. Por que não? Perguntou Gabriela. Porque eu sempre fui invisível, disse Maia. Quieta, pequena. Você nunca foi pequena, disse Gabriela. Você só não havia encontrado sua voz ainda. Maia sorriu. E agora encontrei. Sim, disse Gabriela. E está usando ela lindamente. Quando Maia saiu do consultório, viu Pedro esperando. Posso falar com você? Perguntou ele. Claro, disse Maia. Eu só queria dizer que estou trabalhando nisso, disse Pedro. Na mudança, todos os dias. Eu sei, disse Maia. Eu vejo. Você me perdoa? Perguntou Pedro. Sua voz estava baixa. Maia pensou. Ainda não completamente, mas estou tentando. Pedro assentiu. É o suficiente para mim. Ele se afastou. Maia ficou parada. Perdão era uma jornada, não um destino, e ela estava caminhando. 3 meses depois da assembleia, Maia recebeu uma carta. Era da Secretaria de Educação. Cara senhorita Lopes, lia ela. Reconhecemos sua coragem e liderança. Gostaríamos de convidá-la para compartilhar o projeto Pontes com outras escolas do distrito. Maia mostrou a carta para os pais. Você vai aceitar? Perguntou Carla. Eu não sei, disse Maia. É muita responsabilidade. Você já carrega a responsabilidade, disse Paulo. Essa é só mais uma forma de usá-la. Maia pensou. Ela lembrou da garota nova, Ana, das 5 denúncias anônimas, das mudanças pequenas, mas reais. Vou aceitar, decidiu ela, porque se isso pode ajudar outras pessoas, vale a pena. Na semana seguinte, Maia visitou 3 escolas. Em cada uma, contou sua história. Explicou o projeto Pontes. Respondeu perguntas. Os estudantes ouviam atentos. Alguns choravam. Outros faziam perguntas. Como você superou o medo? Perguntou um garoto. Eu não superei completamente, disse Maia honestamente, mas aprendi a não deixar o medo me controlar. E se ninguém acreditar em mim? Perguntou uma garota. Continue falando, disse Maia. Até alguém escutar. Na última escola, uma professora se aproximou de Maia. Obrigada, disse ela, por dar voz aos que não têm. Todos têm voz, disse Maia. Só precisam de espaço seguro para usá-la. A professora sorriu. Você vai longe, Maia Lopes. De volta à sua escola, Maia encontrou Júlia no corredor. Como foram as palestras? Perguntou Júlia. Boas, disse Maia. Cansativas, mas boas. Você está mudando o mundo, disse Júlia. Não o mundo todo, disse Maia. Só um pedaço dele. Às vezes um pedaço é suficiente, disse Júlia. Elas caminharam juntas até a sala. Não eram amigas. Talvez nunca fossem. Mas havia respeito e entendimento. Naquela noite, Maia sentou no jardim de casa. O céu estava cheio de estrelas. Ela pensou em tudo o que havia acontecido. A dor, a luta, a mudança. Vale a pena? Perguntou ela em voz alta. O vento soprou gentilmente. As árvores sussurraram. Maia sorriu. Sim, vale. Seu celular tocou. Era Gabriela. Só ligando para ver como você está, disse ela. Estou bem, disse Maia. De verdade. Orgulhosa de você, disse Gabriela. Obrigada, disse Maia. Por tudo. Quando desligou, Maia fechou os olhos, respirou fundo.
Sentiu a paz ao redor dela. A jornada havia sido longa e ainda não havia acabado. Mas Maia não tinha mais medo. Ela tinha força, tinha voz, tinha propósito. E isso era mais do que suficiente. O fim do ano letivo chegou. A escola organizou uma cerimônia especial. Maia foi chamada ao palco. Doutora Andrade segurava um certificado. Maia Lopes, disse ela, por sua coragem, liderança e compromisso com a justiça, recebe o Prêmio de Impacto Comunitário. A plateia aplaudiu de pé. Maia subiu ao palco. Suas mãos não tremiam mais. Obrigada, disse ela ao microfone. Mas eu não fiz isso sozinha. Ela olhou para Lucas, para Gabriela, para seu pai na plateia. Cada pessoa que me apoiou, continuou Maia. Cada pessoa que teve coragem de falar. Cada pessoa que escolheu mudança. Este prêmio é de todos nós. Mais aplausos. Maia desceu do palco e foi abraçada por dezenas de pessoas. Parabéns, disse Beatriz. Você merece, disse Rafael. Até Júlia se aproximou. Você é incrível, disse ela simplesmente. Depois da cerimônia, Maia caminhou pelo campus. Ela passou pelos corredores, pelo pátio, pela biblioteca. Cada lugar tinha memórias, algumas dolorosas, outras bonitas. Maia! Chamou uma voz. Era Ana, a estudante nova. Ela correu até Maia. Eu só queria dizer obrigada, disse Ana, por me fazer sentir bem-vinda, pela primeira vez. Maia abraçou ela. Você sempre terá lugar aqui. Ana sorriu e se afastou. Maia ficou parada. Este era o verdadeiro prêmio. Não o certificado, mas saber que havia feito diferença. Naquela noite, a família de Maia fez uma festa pequena. Carla cozinhou o prato favorito da filha. Paulo deu a ela um presente. Abra, disse ele. Maia abriu. Era um diário. Na capa estava escrito: sua jornada, suas palavras. Para você documentar tudo, disse Paulo. Para não esquecer. E para inspirar outros, adicionou Carla. Maia abraçou os pais. Obrigada. Por tudo. Por acreditarem em mim. Sempre, disse Carla. Naquela noite, Maia escreveu a primeira entrada no diário. Hoje encerrei um capítulo. Mas a história não acabou. Ela está apenas começando. E pela primeira vez, não tenho medo do que vem pela frente. Porque sei quem sou. Sei o que valho. E sei que posso enfrentar qualquer coisa. Ela fechou o diário e sorriu. O futuro estava aberto, cheio de possibilidades, cheio de esperança. E Maia estava pronta. 6 meses depois, Maia estava no último ano. A escola era diferente agora. Mais segura, mais inclusiva. O projeto Pontes havia sido implementado em 15 escolas do distrito. Maia visitava todas mensalmente, compartilhando, ouvindo, aprendendo. Lucas se tornou seu melhor amigo. Júlia e Pedro completaram serviço comunitário e retornaram. Eles eram diferentes, mais humildes, mais conscientes. Obrigado por não desistir de mim, disse Júlia um dia. Eu não desisti, disse Maia. Apenas te dei espaço para crescer. Henrique foi transferido para outra escola, mas ele escrevia para Maia mensalmente, compartilhando o progresso, pedindo conselhos. Você é meu professor agora, escreveu ele uma vez. Maia sorriu ao ler. A vida era engraçada assim. No último dia do ano, Maia subiu ao telhado da escola. Era permitido agora. Um espaço seguro criado para reflexão. Ela olhou para o horizonte. A cidade se estendia à frente. Tantas pessoas, tantas histórias. Você conseguiu, disse uma voz. Era Gabriela. Ela subiu ao lado de Maia. Consegui o quê? Perguntou Maia. Transformou dor em propósito, disse Gabriela. Transformou trauma em força. Eu não teria conseguido sem você, disse Maia. Você teria, disse Gabriela. Talvez demorasse mais, mas você teria. Elas ficaram em silêncio por um momento, olhando a cidade, sentindo o vento. O que vem agora? Perguntou Gabriela. Universidade, disse Maia. Quero estudar direitos humanos, justiça social.
Vai ser incrível nisso, disse Gabriela. Espero que sim, disse Maia. Porque tem tanto trabalho ainda a fazer. Sempre terá, disse Gabriela. Mas você não está sozinha. Maia sorriu. Eu sei. Quando Gabriela desceu, Maia ficou mais alguns minutos. Ela pensou em tudo, no começo, na dor, na luta, na vitória. Ela pensou na garota que era, invisível, assustada, pequena, e na mulher que se tornou, visível, corajosa, poderosa. A jornada a havia transformado, mas não a havia quebrado. Maia respirou fundo. O ar estava fresco. O céu estava claro. Ela não sabia o que o futuro traria, mas sabia que estava pronta, porque ela havia aprendido a lição mais importante: que dignidade não pode ser tirada, apenas temporariamente obscurecida, e que a verdadeira força vem de dentro, de se levantar, de falar, de escolher amor ao invés de ódio. Maia tocou o braço. As cicatrizes ainda estavam lá. Sempre estariam. Mas agora eram símbolos. Não de fraqueza, mas de sobrevivência. Ela desceu do telhado. Caminhou pelos corredores. Cada passo era firme, confiante. Na saída viu um cartaz novo. Seja a mudança que quer ver. Maia sorriu. Ela já era. O sol estava se pondo quando ela saiu. O céu estava laranja, rosa, dourado. Ela olhou para trás uma última vez, para a escola, para tudo que representava. Depois olhou para frente, para o futuro, para as possibilidades infinitas. Estou pronta, sussurrou ela. E com isso Maia Lopes caminhou em direção ao amanhã. Não com medo, mas com esperança. Não com dúvida, mas com certeza. Porque ela sabia a verdade. Ela era suficiente. Sempre foi.